Amados, a cidade de Lodebar, ela ficava a 10 milhas do mar da Galileia. Esta cidade era uma cidade da qual as pessoas refugiavam lá. As pessoas que eram excluídas da sociedade, as pessoas que queriam ficar num lugar quieto, calmo, tranquilo. Assim era a cidade de Lodebar. Lodebar significa lugar de silêncio, lugar de esquecimento. Lugar, irmãos, aonde ninguém conhecia ninguém. Lugar aonde ninguém queria ir. Era uma cidade aonde que quem quer viver em destaque jamais moraria em Lodebar. Quem quer ter uma vida de sociedade, uma vida triunfante, brilhante, não queria morar nesse lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz que nessa cidade de Lodebar morava este jovem por nome de Mefibosete. Mefibosete significa vergonha destruidora. Esse jovem morava nessa cidade, mas não porque ele queria, não porque era o desejo do coração dele estar ali, mas porque ele foi levado para lá, para escapar da morte. Porque quando os filisteus vieram contra Saul, e ali diz que chegou a notícia na casa de Saul, capítulo de número 4 de 2 Samuel, relata essa história. Quando chegou a notícia na casa de Saul de que Saul e Jonatas haviam morrido na batalha, então diz que houve um grande alvoroço ali no meio da família, e diz que uma das mulheres que era babá deste menino, que nessa época tinha apenas 5 anos de idade, então uma das babás que cuidava desta criança o pegou em seus braços e começou a correr e a fugir daquele lugar, para que a criança não fosse morta, para que o filho de Jonatas não morresse também, e não fosse morto ali, e assim se extinguisse toda a geração de Saul. E esse moço, esta criança, ela escapou, e essa mulher o levou para esta cidade, por nome de Lodebar, porque lá ele deveria de estar esquecido. Naquele lugar ninguém o encontraria. E assim cresceu esse jovem. Cresceu, casou-se, teve filhos, porque a palavra do Senhor nos diz que ele tinha um filho. E este jovem era coxo de ambas as pernas, era aleijado, porque quando no momento de fuga, ele caiu dos braços da mulher que o carregava correndo, saindo correndo, ele foi ali, ele caiu, se feriu e ficou aleijado. Mas este moço tinha uma história triste, da qual fora extinta toda a casa de seu pai, fora extinta a sua parentela, e ele sobrou. Amados, Deus tem uma história nova para a tua vida hoje. Deus tem algo novo para a tua vida hoje, porque este moço, Mefibosete, ele era motivo de vergonha. Ninguém queria ter um parente aleijado, ninguém queria ter um amigo coxo. Quem queria ter um parente cego? Naquele tempo não. Naquele tempo, quem era coxo, cego, aleijado, leproso, era símbolo de vergonha, era simbologia de pessoas detestáveis, que ninguém queria para amigo, para vizinho, para parente. Aquele homem que vivia no poço de Betesda, ele fora deixado ali. E diz a palavra do Senhor que durante 38 anos aquele homem padeceu daquela enfermidade. E ele ficou ali esperando o seu milagre. Se você também está esperando o teu milagre, creia nessa noite que ele vai chegar na tua casa. Que o teu milagre hoje chega para a tua vida. Porque na vida de Mefibosete chegou o milagre para a vida desse homem. E aqui nos traz essa história de que Davi lembrou-se de uma aliança que ele havia tido com Jonatas. Amados, Deus se lembra da aliança que fez contigo. Deus não esquece. Davi era homem, sujeito a pecar como eu, como você, mas ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas, porque Jonatas sabia que o trono havia sido tomado do seu pai e passaria a Davi, e naquela época era costume que quando o novo rei assumia o trono, ele matava todos os parentes,
todos os familiares do rei que foi antes, para que aquele não viesse a requerer de novo o trono em Israel. Mas Jonatas fez uma aliança com Davi. E Jonas, naquela aliança, ele disse a Davi, aqui esta aliança está registrada em 1 Samuel capítulo 20, do verso 11 ao 17. Jonatas chega a Davi e diz: Davi, sei que o trono vai passar para você, que Deus te ungiu a rei, mas olha, use de misericórdia para com a minha casa, assim como é você comigo, eu serei contigo, e se meu pai está armando cilada contra a tua vida, eu te farei saber, eu vou te avisar de qualquer coisa que for falada contra você, eu te avisarei, mas essa aliança que haja entre mim e ti, e que Deus veja o meu coração e o teu. E aquela aliança foi selada naquele dia. E Davi era homem sujeito a pecar, mas ele se lembrou da aliança que ele havia feito com o amigo Jonatas. E naquele dia, era o dia em que o rei acordou disposto a abençoar alguém. Aleluia. Mas nós temos um rei, irmãos, que nunca dorme. Você tem um Deus que nunca dorme. O nosso Deus nem tosqueneja, diz a palavra do Senhor. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. E nesse dia Ele já escreveu no céu. Hoje é o dia de eu dar vitória à minha igreja lá em Sapucaí Mirim. Hoje é o dia em que Deus marca uma história para com a tua vida. Hoje é o dia em que Deus marca nesta noite um encontro contigo. Aleluia. Muitas das vezes a situação que estamos vivendo não é aquela que nós desejamos, mas é necessário passar por este tempo, é necessário passar por esta prova, porque o dia da vitória vai chegar, porque o dia do encontro com o rei chegará na tua vida, e vai ter aquele dia em que você vai entrar na presença do rei, e ele vai estender para ti o cetro dele, e ele vai estender, e seja feita conforme a tua vontade. Porque o Senhor faz isso, irmãos. Mefibosete estava esquecido nesse lugar, estava esquecido nesta cidade, havia perdido convívio em família, porque a sua família já não existia, só sobrou ele da casa de Saul. Mas quando Deus tem uma promessa com alguém, quando Deus tem algo com alguém, pode passar vento, pode passar tempestade, pode passar frio, pode passar calor, mas no tempo dele, ele levanta do trono e dá a vitória, porque certa feita Jó disse que a situação dele era terrível, mas que ele sabia que o Redentor dele vivia e que por fim iria se levantar sobre a terra e haveria de lhe dar vitória. Oh, decoma nagasuri cantaramanassa, rimandagashai decai de samarabashaya, oh, mandagasuri comanagashai. O tempo, amados, de restituição chega na vida desta igreja. O tempo de restituição chega para você nesta noite. Porque chegou na vida de Mefibosete, a história dele começou a ser mudada naquele dia em que ele foi chamado à presença do rei. E ali ele chega perante Davi, e ele, com humildade de coração, ele se expressa e fala: quem sou eu? Sou menor, sou pequeno, não presto para nada. Quem sou eu para que o rei se lembre de mim? Quem sou eu? Você é filho de Jonatas, amigo do rei. Amados, e nós, irmãos, e nós que somos co-herdeiros com Cristo, fazemos parte de uma mesma herança, vamos herdar a herança que é de Cristo. Ele vai dividir a herança dele conosco, porque ele sim é o unigênito do Pai, mas naquele dia eu e você também fazemos parte da mesma herança. Aleluia.
Não somos filhos primogênitos, mas fazemos parte como que se fosse, porque junto com Cristo somos co-herdeiro com Cristo, herdamos as promessas do Senhor. Com Cristo nós herdamos o céu, com Cristo nós herdamos, amados, a capacidade de fazer a diferença nessa terra. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para fazer a diferença. Aonde entrarmos, aonde formos, o Senhor entra conosco. E saiba de uma coisa, que a peleja na qual você está, esta peleja não é tua, senão de Deus. Esta peleja não é tua, senão de Deus. Senão de Deus, a peleja é dele. É ele que vai pelejar, é ele que vai guerrear. E nesta noite, ele te diz: nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Vós tão somente calareis. E ouve o grande chamado de Deus nesta noite, e ouve a promessa do Senhor para a tua vida. É tempo de Deus restituir a tua casa. Você que está na presença do Senhor e teu esposo não está, Deus vai te dar esta alegria ao coração de vê-lo aqui dentro, glorificando, exaltando o nome do Senhor, ocupando os lugares de honra, como os príncipes aqui do Senhor estão. Tem irmãs aqui que sonham em ver o esposo em cima do púlpito. Deus vai lhe dar esta graça, Deus vai lhe dar esta vitória, que você vai poder contemplar o teu esposo aqui em cima, louvando, glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle. Você que tem filhos e filhas que não estão na presença do Senhor, o Senhor visita nesta noite. Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado a tua casa, por amor de ti. Deus tem dado livramento de morte, Deus tem guardado debaixo das tuas asas. A vida de Mefibosete foi guardada, porque o pai dele, antes de morrer, tinha aliança. Quem tem aliança, amados, não fica desprovido. Quem tem aliança não tem falta. Se você tem uma aliança com o Senhor, se você tem uma aliança com Jesus, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, pode ter certeza que Ele não vai esquecer de ti, que Deus não esquece da aliança que faz conosco. Mefibosete tinha aliança com Davi. Se o pai dele tinha, ele tinha. Ele herdou por herança. Então a aliança ali naquele dia foi reatada naquele dia. Davi manda chamar Mefibosete para honrá-lo, para abençoá-lo. E nesta noite não é diferente. O Rei dos Reis te chama para te dar honra, para te abençoar. O Rei dos Reis te convida nesta noite a glorificar o nome dEle, porque tamanha vai ser a glória que Ele vai despejar sobre muitos corações feridos nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, Senhor da glória, contempla nesta noite cada vida, Senhor, que adentrou aqui, cada coração que está aqui na frente, Jesus. As irmãs que se encontram enfermas, Tu és poderoso.